Fala galera, tem vontade de começar um canal de cortes e não sabe por onde iniciar? Dá um confere aqui no primeiro link na descrição do vídeo e aprenda com a fera Peter Jordan no seu curso YouTube sem aparecer. Mas falando de você quando era criança, cara, você tinha essa vontade de... Você entrou nas artes marciais logo cedo? Como que foi? Se eu te falar, é difícil, as pessoas não acreditam, né? Porque eu comecei com 20 anos. Então, Imagina, tarde, eu comecei né? tarde, mas meu nome da minha palestra é Nunca é Tarde, né? Porque, na verdade, pelo que eu fiz, começar com 20 anos, né? É, cara. De ser, na real, eu gosto quando os caras falam, né? Eu não gosto de me falar porque daí não quero que as pessoas que eu tô me achando, entendeu? Mas de ser o único lutador do mundo a ganhar o jiu-jitsu, né? O campeonato mundial de jiu-jitsu, o grappling, que é o submission, e o UFC, sou eu. Entendeu? Nunca ninguém conseguiu chegar nesse ponto de ganhar essas três modalidades mais importantes, né? Começando aos 20? E não, para não deixar dúvida, eu fiz 2 vezes cada um. Eu fui mesmo? 2 vezes campeão mundial, 2 vezes do grappling, né, do ADCC, e do UFC 2 vezes também. Então, para não ter aquela dúvida, aquela crítica, né? Ah, criticou então, mas Foi um mas então é acaso, muita sorte. Então, É. se é sorte, é muita sorte. sorte dobrada, então, eu né, sou um cara? sortudo. Entendeu? E eu comecei com 20 anos, eu quando era pequeno, eu fiz um pouco de karatê, acho que foi 1 mês. Tá. Tomei um soco no peito do Aderino. Meu irmão não sabe mais os nomes. Aderino era o professor, eu me lembro até hoje. Tomou um chute Tomei um no soco, peito. não, um soco no peito. Ele me mostrou, me deu um soco no peito, eu nunca mais voltei. Fiquei 1 mês só, fiquei 1 mêsinho só. Meu irmão fez mais Você um vai no tempo. primeiro dia tomou um soco no E meu irmão fez mais tempo, eu acho. Tava Meu onde irmão... no Cobra Kai? Foi lá em Porto Alegre isso, eu me lembro. Minha irmã nos botou, mas fiquei pouco tempo. Escola, sempre fui assim muito... Mas você tinha já um físico? Você era alto, forte ou não? Você era magrinho, eu sempre fui magrelão? magro. Se eu depois fui umas imagens aí, sempre fui muito magro. Vê se você acha aí depois Agora umas eu tô com, imagens. agora eu tô com 118 quilos, porque eu, claro, tô na transição Sei. de parar, aquela coisa toda. Não por isso, mas também tô tô me sentindo mais forte. Teu peso normal? De É quanto você normal tá? de luta, é 110, 112, já lutei com 108, quanto de altura? 106, 1,93. Ó. É. Então, por exemplo, assim, eu sempre fui muito... como a minha mãe morou na Espanha há muito tempo, mora na Espanha há muito tempo, eu sempre fui muito sozinho no Brasil. Então eu gostava de ficar na praça, gostava de zoeira. Então, você cresceu onde? Eu cresci em Porto Alegre. Mas seu pai, sua mãe já tava em... Daí no começo, quando a minha mãe foi pra Espanha pelo trabalho, Sei. meu pai ficou com a gente. Pô. Mas a mãe não queria que a gente ficasse. Aquela coisa separada, Sei, os pais sei. separados. Então a mãe queria que a gente ficasse sozinho. Ela comprou um apartamento e a gente ficou no apartamento sozinho. Eu, minha irmã e meu irmão. Caramba. Minha irmã foi pra. Minha irmã foi pra Londres, ou Dublin. Desculpa, Dublin. Minha irmã foi trabalhar em Dublin, na Embaixada Brasileira. E eu e meu irmão ficamos sozinhos no Brasil. Tu imagina? Os dois sozinhos, apartamento, comidinha. Tu imagina? Tá louco, mas tá louco. Muita coisa boa ali, entendeu? Total, né? Praça, aquela coisa da praça. Muita coisa ilícita naquela época. É Entendeu? mesmo? Claro, tá louco. Não, Mas de tá falando tudo. que idade isso, de mais ou tudo. menos? Ali eu devia ter uns 8, né? Não, tô brincando. Porra! Imagina o cara com 8 anos já tá na praça. Não, tô brincando. Ali eu já tava... Na época, assim, É que foi eu fui pra Espanha quando eu tinha 9 anos. Minha mãe já, né, a gente ia lá passar o Natal. Mas eu era tão tinhoso, eu era tão tinhoso assim de não aguentar colégio. Fui expulso de 4, 5 colégios. De um colégio só, que era o Vera Cruz, muito conhecido lá em Porto O quê? Alegre. De bagunça? De o quê? Não, tá louco. Eu fui pra te dar um exemplo. Pra te entender. Eu fui pra Espanha com minha mãe, consegui comprar uma algema, eu pensava que era polícia, né? Comprei uma algema, não era verdadeira, mas trancava, né? E com um canhão, né? Vim com um canhão também, mas era de brinquedo, mas não interessa. Polícia, voltei da Espanha, polícia, né? Fui pra Espanha, voltei polícia. Na minha cabeça, né? Eu tava na 5ª série, eu tava com 32 anos. Aí... no Veracruz. E eu já tinha um antecedentes ali, já, né? Daí, quando viu, bateu pro recreio, aquela coisa, todo mundo correndo. Vamos brincar. Daí falei pro fulano, vem cá, vou te mostrar, trouxe da Espanha aquele aqui. Puxei a algema, aí vamos brincar de polícia. Daí eu tranquei ele, tranquei na goleira e fui brincar. E esqueci do guri. Goleiro é o quê? Goleiro é o gol, né? Onde tem um gol agora. Ah, sim. A goleira. Na trave? Na trave, desculpa, ali na trave. Prendi e fui brincar. Aí tu voltei pra aula, bateu pro alto, tô lá quietinho. Quando veio a diretora me entra na sala, eu falei, pra que eu fiz? Será agora? Não. Falou com ninguém, só entrou, eu já sabia que era eu. Fabrício vem. Fabrício vem. Pai, mas o que eu fiz agora? Ela falou, cadê a chave? Eu falei, que chave? A chave da algema. Tá aqui. Me esqueci do guri. Cheguei lá, o guri chorando a prantos. Tava chorando um tempão já. Tava chorando lá preso na algema. Chorava. Daí, né, pegou, tirou ele, me chamou. Minha mãe tava no Brasil na época. Célia, não dá mais. O Fabrício não tem jeito. Não sei quem te avisa pra ele, não tem jeito. E essa já era a segunda.
A primeira vez deram uma chance. Tá bem, colégio particular, aquela coisa, deram uma chance pro Fabrício, não sei o que, problemático. Eu era um demônio. Na real, eu era um demônio. Sempre fui, sempre fui. E aí eu fui o único a morar com a minha mãe na Espanha, porque meu pai não, mas eu não, minha irmã também não me aguentava mais e eu fui pra Espanha com a minha mãe, sozinho. Aí eu fui pra Espanha, fiquei dos 14 até quase 17 anos com a minha mãe sozinho. Daí estudei lá, tudo, mas também tinhoso também, mesma coisa, né? Mas gostou lá? Gostei, bom demais. A Espanha é muito então. bom. Eu tenho a cidade espanhola também, tem tudo, né? E foi legal, mas a minha mãe também não me aguentou da evolução. Então, pé em pé, Vai embora, vem pra cá. Daí eu quis voltar também e aquela coisa, o Brasil, imagina o Brasil, meu irmão lá, como eu te falei, tinha tudo na casa, né? Tinha a Corina, que é a mulher que ajudava a gente. Então, tinha, na época, ter micro-ondas naquela época, pô, era luxo, né? O micro-ondas na época, cara. tu não tem noção, era... Claro, a Corina fazia tudo congelado, botava tudo ali e era a comida pro mês inteiro, pra te ter uma noção. O mês inteiro a comida, aqueles... Ó aí. Aí com a fotinha, que legal, ó. Esse é o Silvio Bennig, esse que me deu a preta, o mestre que me deu a preta na época, lá de faixa Quantos azul. anos? Aí eu tava com 41. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Cara. Não, eu vou te falar que ali faixa azul... Bah, daí eu devia ter uns 21, 22. É por aí, 21, 22. Isso aí, tá, acertou. Olha a carinha de fuinha. Carinha de fuinha. É ou não é? Olha a carinha de fuinha. Achou bem. Nossa, aí o Ale chamou na experiência, hein? Lene, se achar mais, aí vai colocando. Vai colocando. Aí você volta pro Brasil. Daí eu voltei, a hora deu um tumulto na cabeça, né? Eu tava te contando o que mesmo? Eu tô te contando Então, aqui. você foi pra lá, ficou um tempo lá, né? Daí eu voltei pro Brasil. Mandou de volta, mandou de volta. Mas eu tava falando da sua época da Espanha, você tinha gostado, né? Não, gostei, tá louco, foi muito bom. A Espanha ali foi ótimo, aprendi bem o espanhol. Minha mãe falava, estuda, que tu um dia... Mas lá, então, você tinha uma coisa na cabeça, tipo, você tal coisa ou ainda não tava? Não tinha nada, tá louco? Nada, de luta, de nada Não, disso. outra coisa, você queria... Sim, na minha cabeça era polícia, eu sempre quis ser polícia. É mesmo? Sempre quis ser polícia, sempre viajei nesse negócio da polícia. Mas cheguei a estudar bastante lá no colégio, entrei no colégio normal na Espanha. E aí a minha mãe falava, estuda, eu não queria estudar. Ela, estuda que vai ser bom, vai te dar uns bons frutos. Eu não entendia isso que ela queria dizer, eu não entendia. Aí no final das contas, realmente o espanhol me ajudou muito. Eu fiquei durante 8 anos como comentarista do UFC oficial em espanhol. Cara. Né? Nos Estados Unidos, quando eu morava nos Estados Unidos agora, eu fiquei durante 8 anos como comentando. E aí você lembrou Imagina, pra te comentar em espanhol, tu tem que falar espanhol, não é fazer de conta, entendeu? Exato. Então o meu espanhol é fluente porque eu tive essa né, criação desde os 9 anos. Eu conheci Ibiza é famosa, todo mundo quer ir pra Ibiza na Espanha. Eu conheci quando eu tinha 14 anos. Eu conheci o Museu do Louvre na França, em Paris, com 14 anos também, 13, 14 Tudo anos. lá pertinho, Imagina, rodava pra caramba. Como é que a Europa é assim, do ladinho, né? E Essa aí é o Márcio Corleta, né? Que é um grande campeão, o Silvio Bennig. E eu ali, ó. Olha lá, Magrelão, olha. Magrelão. Ali eu devia ter acho que uns 80 quilos, porque eu sempre fui alto, ó. Meu professor também é bem alto também, o Márcio, ó. Então por isso que eu me identifiquei com ele, entendeu? Quando eu conheci o jiu-jitsu, me identifiquei com ele por isso. Ele, pela altura, né? Ele era marrom na época, pra te ver. Ele foi campeão mundial também na preta. Porra. Então tem essa historinha, que daí chega a história justamente quando eu fui... conheci o jiu-jitsu de verdade, né? Mas você falou brincando ou é verdade? Você teve problema com droga mesmo aqui ou não? Sim, não problema. Era bom na época, né? Na época não era um problema. Ale, na época não era um problema. Na época era bom, né? Era bom. Hein, Lene? Porra. Não, mas não tive assim de ser assim. É que foi de tudo, né, velho? Sendo bem realista mesmo, não tenho problema de falar, porque hoje em dia tô bem... Claro, tá tudo certo, mas na época mesmo, quando eu tinha 17, 18 anos, experimentei tudo, tá louco? Né? Foi não tudo, não chegou a ser em tudo, não chegou a ser, mas foi bastante coisa. Imagina na praça, mas na Espanha, aquela coisa ali bem solto, fazer o que eu quisesse. O meu trabalho era ir pra praça. E se eu não fosse pra praça um dia, eu ia ficar mal de cabeça, entendeu? Entendi. Eu queria ficar jogando bola, estar com meus amigos, brigava muito, mas eu não era muito bom no mano a mano. Era sempre muita gente, a gente era contra o pessoal do Botânico, era Petrópolis e Botânico. Então eles tinham que passar por aqui, a gente, não, aqui não tem que passar aqui. Não, os caras queriam roubar na nossa zona. Não, aqui não. Aqui quem rouba é só a gente. Aqui na nossa zona é só a gente, não tô brincando, mas a gente cuidava da nossa... A gente era os guris da rua ali, mas eu tinha uma condição boa, mas eu gostava de ficar na rua. Eu gostava de ficar com meus amigos, maloqueiro. Era de tudo que era jeito. Você jogava futebol na rua também? Claro, a gente fazia o que a gente mais fazia era isso. Mas eu era sempre o último a ser escolhido. Ah, é? Você não era bom? Não, nunca fui bom. Futebol horrível. Eu sempre desengonçado muito grande, desengonçado até hoje. Jogaram na defesa? Não, eu sou do ataque, tu acredita?